Pessoal, que saudade de vocês! Mais um vídeo aqui do Matemática de Mestre, Terra falando. E hoje a gente vai abrir mais uma página do nosso querido diário. Olha só, nosso diário do estudante, trazendo hoje essa questão aqui. Olha só, usando o completamento de quadrados, já vou explicar o que é isso. Escreva a função, essa aqui, f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2, na forma f de x igual a azinho vezes x menos m elevado ao quadrado, mais um kzinho. E a seguir, você pode calcular. Atenção, ele pede as raízes da função, as coordenadas do vértice, o eixo de simetria do gráfico e o valor mínimo ou máximo. E depois, ao final, você fecha a questão esboçando o gráfico dessa maravilha. Então, olha só. Já deu para você perceber que essa questão vai ser uma baita revisão sobre as funções do segundo grau, as funções quadráticas. Basicamente, aqui ele pede todos os elementos principais, né? As raízes, as coordenadas do vértice, o eixo de simetria, que pode ser novo, né, para alguns, mas não é nada difícil, e também o valor de mínimo ou de máximo, né? Aqui pela função já dá para você perceber que vai ser o valor de máximo, né? Porque eu tenho aqui o meu coeficiente do x ao quadrado sendo o valor negativo, né? Então vai ser realmente o valor de máximo. Mas para começar, eu vou te explicar o que é essa fórmula, né? E o que seria usar o nosso completamento de quadrados. Eu tenho aqui essa função. Vou passar lá para cá, bonitinho para você, olha só. Digno de um like e uma inscrição. Então, f de x, solzinho de chuva lá fora, beleza, né? Menos 3x ao quadrado mais 5x, não é isso? Menos 2. E o que nós temos aqui? Que usar o completamento de quadrados. E para começar, a gente preparar o terreno aqui, primeiro eu vou seguir o que a nossa expressão nos pede aqui. Repare que aqui eu tenho o meu azinho isolado, né? É um a vezes o x menos m elevado ao quadrado, mais um kzinho, certo? Então, para começar, a gente pode colocar nosso azinho em evidência. Quem seria o nosso a aqui, gente? Nosso a seria o coeficiente do x ao quadrado. É isso? Você está acostumado a ver as funções de segundo grau assim, né? F de x é igual a quanto? Ax ao quadrado mais bx vai ser. O azinho seria o coeficiente do x ao quadrado. No caso aqui, menos 3. Então, eu vou começar colocando ele em evidência. Olha só. Eu tinha que falar isso antes. Eu ia começar com o complemento de quadrados, mas tenho que te mostrar isso aqui primeiro. Olha só, fica menos 3. E multiplica quem, gente? Colocando ele em evidência aqui. Você vai ter o seguinte, ó. Menos 3 que multiplica o x ao quadrado. Aqui. E aqui. Olha só, aqui eu tenho mais 5x. Eu coloquei menos 3 em evidência, vê se você concorda com isso aqui, ó. Ficaria menos 5 sobre 3 vezes x. Vê se não é verdade. Quando você multiplica aqui, ó, fica menos 3 vezes menos 5 daria menos 15, né? Aliás, daria mais 15, né? Menos 3 vezes menos 5 daria mais 15, dividido por 3 ficaria 5 positivo, como está aqui. Então, mais 5x, né? E aqui, mais do esforcinho mental, a gente consegue. Ficaria quanto aqui, ó? Aqui eu tenho menos 2, então aqui vai ser mais, vê se não é verdade, 2 sobre 3. Assim, faz aqui a nossa distributiva, ficaria assim, ó, menos 3 vezes 2 ficaria menos 6, sobre 3 ficaria menos 2, certinho. Então, fiz a nossa primeira etapa. Gente, e agora? Como é que a gente procede para fazer o completamento de quadrados que ele está pedindo? Onde ele entra nessa questão? Ele entra para a gente conseguir esse termo que está aparecendo aqui destacado, esse x menos m elevado ao quadrado, né? Repara que ele é um produto notável, né? A gente visa obter um produto notável, que seria
o quadrado de uma soma ou de uma diferença de dois termos, né? A mais B elevado ao quadrado ou A menos B elevado ao quadrado, né? Que é quadrado do primeiro. Você se lembra disso, tem certeza, né? Se você não se lembra, nós temos aulas gravadas do canal, se elas já estão prontas até a data desse vídeo. Elas estão aparecendo aí nos cards para você, tá? Seria o quê? A ao quadrado, mais ou menos 2AB mais B ao quadrado, certo? A gente visa obter isso aqui. Então, para a gente conseguir isso, a gente vai trabalhar com esse belo espécime, esse fator que apareceu aqui, essa expressão toda. X ao quadrado menos 5 terços de x mais 2 terços. Então eu vou chamar ele aqui em separado. Vou colocar aqui, ó. Vai ser uma primeira etapa. Esse umzinho aqui todo bem feito, né? Então a gente vai descer aqui um pouco. Conseguir mexer com ele aqui para vocês. Aqui, etapa número 1. Trabalhar com esse fator aqui, né? X ao quadrado menos 5 terços de x. Fazendo bem devagar, ó, tudo para você entender. Menos 5 terços de x mais 2 terços. Isso, mais 2 terços. E agora que começa o nosso completamento. Eu tenho que conseguir isso aqui. Então, vê se não é verdade. Vê se 5 terços de x, que é o nosso termo central, nossa atenção ela vai primeiro para ele, para o termo central, né? Temos aqui menos 5 terços de x. Vê se isso não é verdade. Vê se isso não é a mesma coisa que isso aqui, ó. X ao quadrado, certo? Menos 2 vezes. O primeiro aqui seria o x, né? Então, 2 vezes x. Vezes quem? Vezes, olha só. Faça um esforço mental e imagine. 5 sextos. Isso não é verdade, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2x vezes 5 sextos, eu vou ter menos 2x vezes 5, menos 10x. Menos 10x sobre 6. Se você simplificar por 2, fica menos 5x sobre 3. Certinho. Né? Consegui aqui o meu termo central aqui do nosso produto notável. Agora só falta, né, a gente fazer o quadrado do segundo. Meu segundo termo seria 5 sextos. Então você vai ter mais assim 5 sextos. E bonitinho, ó, 5 sextos no capricho elevado ao quadrado. Certo? E pronto, a gente conseguiu aqui o produto notável. Só que eu tenho aqui, eu não posso me esquecer, né? Eu tenho esse 2 terços aqui somando, não esqueça isso. É 2 terços. E agora vem o mais importante dessa etapa, né? Repara que aqui nós só reescrevemos o menos 5 terços, né? Menos 5x sobre 3. E acrescentamos um novo termo, né? Que seria o quadrado do segundo. Do meu segundo termo aqui do produto notável. Só que, se eu acrescentei um termo, isso aqui deixou de ser igual a isso, certo? Então, para que continue sendo igual, eu tenho que tirar esse termo que eu acrescentei, certo? Então, eu tenho que fazer isso tudo menos o meu 5 sextos elevado ao quadrado. É muito importante, gente. Se você não entendeu, deixe nos comentários, vou ter o maior prazer em responder, tá? Mas a gente tem que descontar aqui o nosso termo novo que a gente acrescentou, certo? Na matemática, às vezes, tudo é a forma de escrever. Você muda a forma de escrever, reescreve, e você consegue coisas muito bacanas, que conseguem te levar a lugares bem interessantes. Então, olha só. Agora, a gente fechou aqui o nosso produto notável. Nosso quadrado que nós completamos, né? Isso que eu acabei de fazer aqui com vocês é que consiste o completamento de quadrados. Você conseguir um trinômio quadrado perfeito, né? Que é essa expressão aqui do lado, e você conseguir fatorar isso no produto notável, que seria o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de dois termos, certo?
E agora a gente pode isolar ele aqui, ó. Nosso produto notável, esse aqui, ó. Nosso quadrado que nós completamos. Depois eu resolvo esses 5/6 ao quadrado, faço as contas direitinho, mas agora ele está isolado aqui. E podemos escrevê-lo aqui embaixo, certo? Vou até por questão de capricho aqui de organização, colocar aqui o sinal de igual, né? Isso aqui seria igual a isso que está aqui embaixo, né? E que seria igual ao que eu vou escrever aqui embaixo agora. Que é a forma mais decomposta, mais simples, né? Lá então, ó, seria x menos, né? 5/6, que é o segundo termo. Beleza? 5/6 elevado todo ele ao quadrado. Parênteses legal que eu fiz, né? 5, agora sim. X menos 5/6 elevado ao quadrado. E agora a gente vai se resolver aqui fora. Ó. Mais 2/3. Não muda. Mais 2/3. Menos esse aqui. 5/6 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Então a gente vai ter menos... Então, 25 sobre 36. Uma fração muito simples de se trabalhar, né? 25 sobre 36. E agora, cerejinha do bolo, vamos lá resolver essa operação com frações aqui que apareceu pra gente. Eu vou ter, repetindo, x menos texto elevado ao quadrado. Isso aqui, ó. Seria interessante aqui você igualar os denominadores, né? 2/3 seria o mesmo que quanto? Seria, multiplicando aqui por 12, né? Ficaria 24 sobre 36, não é isso? Então, ó, mais 24 sobre 36. 24 sobre 36 eu vou até destacar. 24 sobre 36. Menos 25 sobre 36. Lindo, né? Lindo. Isso aqui sendo igual a quanto? Vamos lá. Descendo aqui, que o meu espaço está acabando. Ainda vou editar isso aqui, tomara que não cortem nada. Tomara que nenhuma parte do cálculo fique cortada, rezem por mim. Sendo igual a quanto? Vamos lá, gente. Preciso de espaço aqui. Vou ter com pouco espaço. Isso aqui é como se fosse ao vivo, não vou cortar nada não, hein? Vai tudo pro ar. Olha só. Vai ter aqui x menos 5/6 elevado ao quadrado. E essa continha aqui, ó, 24 menos 25, olha só. Acabei de perceber, tô falando, não vai ter edição. 25 sobre 36, vamos lá, 24 menos 25 sobre 36. Você vai ter quanto? Menos 1 sobre 36, não é isso? Ó, devo 25, pago 24, ainda te devo 1, né? Então você vai ter menos 1 sobre 36. E pronto, você fatorou, certo? Você conseguiu fatorar, conseguindo o nosso quadrado aqui perfeito, nosso trinômio quadrado perfeito, que resultou nesse quadrado aqui da diferença de dois termos, né? E acabou a primeira etapa, não se esqueça, né? Ainda falta você conseguir encontrar a expressão da função, certo? Agora vem o grande finale do item A. Não esqueça isso, você pode responder agora a pergunta do item, na verdade de item nenhum, né? Porque a pergunta do item A já existe, mas vai te ajudar muito a responder o item A. Então você vai ter o seguinte, ó, f de x sendo igual a quanto? Menos 3. Esse estava aqui em cima, ó, menos 3. Menos 3. E multiplica essa expressão que nós fatoramos. Ficou nesse formato aqui. Certo? Então a gente vai ter o seguinte, menos 3 que multiplica, abre o colchete gigante, lá, menos 3 que multiplica, abre parênteses, x menos 5/6 elevado ao quadrado, menos 1 sobre 36.
Para finalizar, faça a distributiva aqui com o menos 3. E você encontrará a nossa função escrita naquele formato pedido. Né? F de x sendo igual a quanto? Igual a menos 3. E multiplica, fazendo aqui ó, esse quadrado aqui da diferença. Eu ficaria x menos 5 sextos. Até que tá bonito. Tá sendo legal, tô gostando. Né? E por fim, menos 3 que multiplica isso aqui, né? Menos 3 vezes menos 1 sobre 36, menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Mais 3 sobre 36. Simplificando fica, vê se não é verdade, mais 1 sobre 12. Excelente, né? Genial. E pronto, gente, encontramos aqui a forma pedida, né, de se escrever essa função, que eu já vou te revelar que formato é esse, certo? Já vou te revelar qual é o segredo aqui dessa questão. Conseguimos encontrar e agora conseguimos responder finalmente o item A da questão, né? Assim que diz respeito às raízes da nossa função. Vou até manter a cor amarela, vou botar aqui que vamos responder o item A. Certo? Vamos lá, item A. Disse amarelo, caramba. Bota amarelo. Amarelo, pronto. Letra A, vamos responder as raízes. Vamos encontrar as raízes. Muito fácil, né? Basta igualar esse formato aqui, né, da função a zero, né? Então, nós vamos ter o seguinte, né? Menos 3 que multiplica esse monstrengo mais 1 sobre 12 sobre 12 sendo igual a zero. Beleza? Sendo igual a zero. Olha só, gente. A gente vai começar os trabalhos. Passando aqui esse mais 1 sobre 12 para o outro lado, a gente vai ter o seguinte. Menos 3 multiplica x menos sextos elevado ao quadrado sendo igual a menos 1 sobre 12. E agora, passando aqui esse menos 3 dividindo, você vai ter x menos 5 sextos é igual a quanto? Menos 1 sobre 12 vezes 1 sobre menos 3, né? Ou menos 1 terço, tanto faz. Né? E agora aqui você vai ter quanto? De novo, né? Você vai ter aqui o menos 1 sobre 36. Isso, ó, x menos 5 sextos elevado ao quadrado. Ficou péssimo aqui esse parênteses. Meu Deus do céu. Vai ter menos 1 sobre 36. Tá divertido? Estão gostando? Clique em curtir, se inscreva. De onde saiu esse vídeo tem muito mais, eu te garanto. Vamos lá. Então agora é só você, aqui agora, né, você extrair a raiz dos dois lados, né? Você passar aqui esse quadrado, extraindo a raiz. Aí aqui você vai ter x menos 5 sextos, certo? Sendo igual a quanto? Mais ou menos, lembre, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 36. Tá ficando pequeno. Vou aumentar minha letra. Olha só, a letra E, o espaço de preferência, né? Aqui você vai ter x menos sextos
Sendo igual a quanto? Qual é a raiz aqui? É 1/6, não é isso? Então é mais ou menos 1/6. Tudo bem? Mais ou menos 1/6. Bom, e agora esse ponto nos leva a duas respostas diferentes, não é assim? Se eu considerar o x menos 5/6 sendo igual a 1/6, eu vou ter uma resposta. Se eu considerar x menos 5/6 sendo igual a menos 1/6, eu vou ter outra resposta. Não é isso? Então, primeiro ponto, né, considerando, atenção, x menos 5/6 sendo igual a 1/6 positivo. E vamos conseguir como resposta. Vamos ver. Passando aqui esse menos 5/6 para o outro lado, eu vou ter que x ele vale 1/6 mais 5/6. Vai dar para lavar muita roupa. 1/6 mais 5/6. Então aqui eu vou ter quanto? X sendo igual a 1/6 mais 5/6 vai dar 6/6. Bastante, né? 6/6. Beleza? 6/6. Isso costuma ser, gente, 6/6 em condições normais. De temperatura e pressão costuma ser 1, não é isso? 6 dividido por 6 vai dar 1. Então a nossa raiz primeira, né, é x igual a 1. Certo? Nossa primeira raiz. Nosso primeiro resultado importante para o item A. Excelente. Né? E agora a gente vai ter na nossa segunda opção, nossa segunda possibilidade, né, o seguinte: x menos 5/6 ser igual a menos 1/6. Né? 1/6 a menos. Menos 1/6. Tudo bem? E agora aqui a gente vai ter o seguinte. Passando aqui para o outro lado novamente, a gente vai ter x. Não me perca as contas, por favor. Sendo igual ao quê? Menos 1/6. Eu estou me acostumando ainda a escrever fração usando a mesa, né? Porque você, não sei se você sabe, mas para você escrever uma fração do jeito correto no seu cálculo, né? O sinal de igual ele tem que estar na mesma direção aqui do traço da fração. Até o último semestre da faculdade eu não sabia disso, então eu estou me acostumando a reescrever as frações. Né? Mais 5/6, certo? É 5/6. Agora ficou fácil. X seria quanto? 5 menos 1, né? 5 menos 1 seria 4/6. 4/6 é a mesma coisa, né? Dividido por 2 essa fração, simplificando. Você vai ter, dividido por 2 de cima e embaixo, né? No numerador e no denominador. Você vai ter que meu x ele vale, olha só, 2/3, não é isso? 2/3. Então você vai ter segundo resultado. Né? A nossa segunda raiz é 2/3. E agora a resposta final, peguem a cor verde. Vamos escrever a resposta final. As raízes dessa função, as raízes procuradas, pedidas pelo item A, certo? As raízes dessa função são x igual a 1 e que é feio, meu Deus. E x igual a 2/3. Inacreditável, impressionante, fantástico. Isso sim que é matemática de mestre. Eu digo isso porque a gente encontrou as raízes não pela fórmula de Bhaskara, não por soma e produto, mas por um jeito diferente. Né? Você reescreveu a função de uma outra forma. Né? Você tinha uma função totalmente diferente. Você tinha essa função aqui, ó, menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Reescreveu ela nesse formato aqui, certo? E com base nele você conseguiu encontrar as raízes, fazendo procedimentos relativamente simples, né? Que é você conseguir igualar a zero, passar esse termo para cá, não é difícil, dividir por 3, né? E depois você extrai uma raiz e vê as possibilidades, como a gente fez aqui no cálculo, né? Então isso foi muito interessante mesmo, né? Não sei o que você achou, deixa nos comentários. Vou adorar ler cada comentário que eu encontrar. Tudo bem? Mas no item B,
Aqui ele nos pede outra coisa. Já nem me lembro mais o que ele pedia no item B. Depois de todo esse processo. Mas ele pedia no item B. Se eu me lembrar até chegar lá, tá bom? Assim, as coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice. Essa pergunta do item B é o gancho perfeito para eu te explicar a grande magia por trás desse modo de se escrever uma função de segundo grau, uma função quadrática. Né? Vou colocar aqui para você, olha só, item B. Nós tínhamos essa função aqui, certo? Ó, f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2, certo? E passamos, magicamente, para um outro formato equivalente, que era o seguinte: f de x é igual a menos 3 que multiplica tudo isso aqui, né? X menos 5 sextos elevado ao quadrado, assim, mais 1 sobre 12. Mais 1 sobre 12. Esse formato que nós encontramos, sim, ele recebe um nome muito especial. Prestem bem atenção. Se vocês virem esse nome agora, vocês já vão saber o que significa. Essa é a forma canônica. Forma canônica de uma equação. Aliás, uma função, né? Claro. A forma canônica de uma função quadrática. Uma função do segundo grau. Certo? Função polinomial do segundo grau, sendo mais preciso. Né? E agora, gente, é que vem a revelação. Né? Porque nessa forma canônica, você tem esse formato, certo? Ó, repare, é o A, coeficiente do x ao quadrado, é isso? Vezes. Vou até colocar aqui de maneira mais decente, que eu sou chato com essas coisas. Você tem aqui esse formato, né? F de x, assim que o aplicativo deixar, passo para vocês, sendo igual a vezes x menos m elevado ao quadrado, é x vezes x menos um valor elevado ao quadrado, assim, mais um outro valor k, certo? A grande revelação é que esse m ele corresponde ao x do vértice, certo? E que o nosso k ele corresponde ao y do vértice. Essa é a grande revelação, essa é a grande vantagem de você escrever uma função quadrática na forma canônica, porque você obtém de graça, né? Quem são o x do vértice e o y do vértice. Olhando só para esse formato, você identifica que o x do vértice, certo? O x do vértice, ele vale... x do vértice vale 5 sextos, não é isso? Ó? É o valor de m aqui nesse caso, 5 sextos. Né? E o y do vértice, vou colocar aqui mantendo a mesma cor, o y do vértice, ele vale 1 sobre 12. É assim, 1 sobre 12. Magnificamente, 1 sobre 12. Olha só, você tem aqui então, já vou colocar a resposta final, que as coordenadas do vértice, ou seja, o ponto em que eu tenho o x do vértice e o y do vértice, é assim, esse ponto, assim ele tem x do vértice sendo igual a 1 sobre 12, 1 sobre 12, é assim, para o y do vértice, e 5 sextos para o x do vértice. Tá fazendo errado aqui, meu Deus. Um vértice sendo igual a quanto? Sendo igual a 5 sextos para o x do vértice e 1 sobre 12 para o y do vértice, certo? Essa aqui é a nossa resposta.
poderíamos ir para o item C, mas para aqueles que estão desconfiados, não acreditam que esse mzinho aqui seria o x do vértice, esse y do vértice seria o nosso casinho, né? Tudo certinho, tudo muito bonito. Posso fazer aqui pelo modo convencional. Se você não quiser assistir, é só pular, tá? Vai para o item C, vai ser feliz. Mas eu quero fazer com vocês aqui, eu faço questão de fazer com vocês pelo modo que estamos acostumados, para que você verifique que realmente isso funciona, tá? Então você vai ter aqui, ó, x do vértice, onde eu coloco aqui, x do vértice seria igual a quanto? Seria igual a menos b sobre 2a. Isso, ó. Quem é b, quem é a, se você tem dúvida nisso, mesmo depois de tudo isso que eu fiz, né? A dúvida persiste, passo para você, olha só. Quem é o a? Coeficiente de x ao quadrado, que vimos aqui 500 vezes, né? Vale menos 3. B é o coeficiente do x, vale 5. C é o termo independente, né? Assim, ele vale aqui menos 2. Pronto. Agora ficou muito simples, a gente não se perder aqui. Vamos lá, quero descer, vamos lá. E aqui? Tá. Que meu x do vértice, tô com medo de cortar isso na edição. X do vértice, ele vale quanto? X do vértice menos b, nosso b vale 5, então seria menos 5. Só um minutinho que tem cachorro rosnando aqui. Isso aí, você tentar gravar sem um estúdio perfeito é difícil. Pronto, agora pode. Você vai ter aqui menos 5 sobre 2 vezes o meu azinho. 2 vezes o a, que vale menos 3, ficaria menos 6, não é isso? Então você vai ter menos 5 sobre menos 6, o que nos leva a concluir que o nosso x do vértice ele seria 5/6, como nós havíamos encontrado, né? Como eu disse para vocês, que corresponderia àquele termo que ficaria subtraindo do x, né? X menos 5/6. A gente achou que 5/6 mesmo. E o nosso y do vértice, para não perdermos o costume, vamos colocar aqui. Y do vértice, ele seria menos delta, não é isso? Menos delta sobre 4a, certo? E quem seria delta? Se você não se lembra, acredito que você se lembra, mas vou botar aqui porque eu sou muito didático. Delta, aqui no canto. Delta igual a quê? B ao quadrado menos 4ac, certo? Delta então seria B é 5, né? Então seria aqui 5 ao quadrado, daria 25. Menos 4 vezes menos 3, que é o A, ficaria mais 12. Mais 12 vezes menos 2, que é o C, ficaria menos 24. Portanto, o nosso delta valeria 1. Uma unidade. Certo? Uma unidade é quanto vale o delta. Então, nosso y do vértice seria menos 1 sobre alguma coisa. Y do vértice seria menos 1 sobre 4 vezes menos 3. Ficaria menos 1 sobre menos 12. Né? Assim, mas como eu não quero escrever muita coisa, quero ser mais rapidinho, vou colocar aqui menos 1 sobre menos 12 é a mesma coisa, certo? Que 1 sobre 12, simplesmente. Né? 1 sobre 12 e esse aqui é o nosso y do vértice. Então, y do vértice e x do vértice, comprovado para você que isso funciona. Né? Você testou aqui e viu que realmente dá certo. É isso mesmo. Esses números aqui, esse m corresponde ao x do vértice e esse k realmente corresponde ao y do vértice. Você comprovou aqui comigo. Tudo bem? Então, partindo para o item C, que nos reserva muitas emoções, assim, temos aqui o seguinte. No item C, ele quer saber o eixo de simetria. Você não se lembra, foi isso que ele perguntou, o eixo de simetria. E não é difícil, é simples, pode ser novo para alguns. Alguns que não estejam ainda na faculdade, não viu ainda pré-cálculo, não estudou cálculo ainda, mas não é difícil. Imagina aqui para você entender,
nosso plano cartesiano, nossos eixos cartesianos, né? O eixo Y, eu nem vou escrever o nome, vai ser uma explicação bem rápida. E eixo X, certo? Agora imagine que eu vou desenhar aqui uma parábola qualquer, sem nenhum compromisso, né? Eu vou até copiar aqui, eu vou aproveitar o nosso gráfico aqui, né? Repare, a nossa parábola, ela teria a nossa concavidade voltada para baixo, assim, repare. Eu tenho aqui o nosso A, o nosso coeficiente do x ao quadrado, como eu falei lá no comecinho, sendo negativo, eu vou ter aqui concavidade para baixo. Eu vou aproveitar esse fato para fazer meu exemplo na mesma linha. Olha só, gente, vou até subir um pouquinho mais, que eu tô com medo dessa tela sair cortada. Vamos lá. Vamos ter aqui uma parábola sem, vamos lá. Uma parábola qualquer, sem compromisso, olha só. Uma parábola aqui com cavidade para baixo. Linda, super bem desenhada, super coerente. Né? Isso. Pronto, essa parábola aqui que vai nos servir aqui já é alguma coisa. Quais são os elementos, gente? Temos aqui as raízes. Assim, primeira raiz que a gente achou, segunda raiz. Não vou nem escrever nada, vou só botar um pontinho mesmo. E aqui a gente tem o vértice, né? Esse ponto aqui, no caso de máximo, né? que fica aqui no vértice. Vou ter aqui o x do vértice. Vou ter aqui o y no vértice. Não se perca, né? Comigo aqui. Y no vértice. Olha só, eu vou ter aqui esse ponto, x do vértice, do vértice. E onde está o nosso eixo de simetria? Gente, uma parábola, ela é sempre simétrica em relação ao vértice. Assim, então o eixo de simetria ele passa pelo vértice. Ele contém o x do vértice. Assim, então ele está mais ou menos aqui, ó. Vou fazer aqui, vou tentar fazer bonito. Olha só, aqui está o eixo de simetria, essa retinha que passa bem aqui no x do vértice e encontra, portanto, o vértice da parábola. Né? Ela é simétrica em relação a esse eixo. Né? Essa retinha aqui é o que nós chamamos de eixo de simetria. Vou botar aqui para você. Isso aqui, essa reta é o eixo de simetria. De simetria, vamos fazer um M direito. Eixo de simetria. Simetria. Eixo de simetria. Não vou cortar nada, hein? Tudo isso aqui vai pro vídeo. Você vai assistir tudo isso aqui. Então, eixo de simetria. Encontramos aqui. E qual seria então a nossa resposta? No caso aqui, o nosso x do vértice, ele vale 5 sobre 6. Certo? 5 sobre 6. E como é que eu escrevo a equação dessa reta, né? Para conseguir responder nosso eixo de simetria. Gente, quando a nossa reta ela é, por exemplo, horizontal, vou colocar assim de vermelho, a reta horizontal, assim, ó, função constante, lembra? Função constante. A gente tem aqui o seguinte. Qual seria a equação, por exemplo, dessa reta? Né? Nosso y do vértice aqui. Eu vou até usar nosso cálculo. Né? Ele vale 1 sobre 12, não é isso? Ó? 1 sobre 12. Aqui igual aqui em cima, tá? Coisa de louco, mas é o que cabe. Sobre 12. Né? Então, a equação dessa reta seria y, assim, igual a 1 sobre 12. Acho que você está de acordo comigo. Tá? Por quê? Porque independentemente do valor de x, se x valer 1, 2, 4, 1 milhão, enfim, o nosso y vai valer 1 sobre 12. É uma função constante. É um valor constante, né? Por isso que essa função é constante. Você pode usar da mesma lógica para responder qual seria a equação dessa retinha. Repara, independentemente do valor de y, se y valer 1, se y valer 4, se y valer 1 milhão, se y valer menos π, né? Essa reta, o nosso valor de x correspondente, ó, se eu fizer aqui encontrando com esse gráfico, eu vou ter que vai ser sempre o x valendo 5 sobre 6. É assim? Então você tem que a equação dessa reta é simplesmente x igual a 5 sobre 6.
E essa é a nossa resposta final, por isso colocarei de verde, né? E a equação dessa reta, ela vale x igual a 5 sobre 6, certo? Esse aqui é o nosso eixo de simetria. Essa é a equação da reta que corresponde ao eixo de simetria. X igual a 5 sextos. Você pode até colocar assim, né? Reta R, por exemplo, né? Vamos dizer que essa aqui é uma reta R, a retinha aqui branca. Ela tem a equação x igual a 5 sextos, certo? Sendo mais organizado, né? Aí aqui você pode fechar, acabou? Essa aqui é a resposta, certo? Fechou então? Então, continuando aqui por item D, para finalizar essa magnífica questão, essa gigante revisão sobre funções quadráticas e com o bônus, né, de que você aprendeu uma nova forma de escrever uma função quadrática, uma função polinomial de segundo grau, de maneira que você encontre facilmente o x do vértice e o y do vértice. A gente vai agora montar o gráfico. Repara que temos todos os elementos. Temos as raízes, temos as coordenadas do vértice, temos o eixo de simetria, temos onde o gráfico corta o eixo x e o eixo y, portanto, né? Fica bem fácil. Então agora eu vou invocar aqui a nossa malha quadriculada, porque eu não sou muito bom de desenhar um gráfico assim mão livre. Então eu vou invocar aqui a nossa malha. Atenção, a malha vai aparecer agorinha mesmo. Tá aqui nossa malha, gente, no capricho, nosso papel quadriculado, olha só. Vai ficar bem fácil de traçar esse gráfico, fica mais simples, né? Vamos lá, então, traçando aqui o eixo Y, tá? Nosso jeito de eixo Y, eixo Y e eixo X. Vou botar aqui, tá? Eixo X, o capricho bonitinho para você. Olha aí, olha aí. Opa! Vamos lá, eixo Y, eixo X. Bem legal, eixo Y, eixo X. Vamos ver então, já que estamos fazendo em papel quadriculado, né, com uma escala direitinho, a gente vai tentar aqui seguir a escala. O que em alguns gráficos, se você desenhar à mão, pode ser um pouco difícil. Mas a gente vai tentar aqui. Eu no meu ensaio, eu vi mais ou menos onde ficaria, então creio que vai ser mais tranquilo. Mas vamos começar aqui traçando as nossas raízes, né, por exemplo. Na verdade, eu comecei aqui no meu rascunho traçando a nossa menor unidade, né? Eu usei como uma menor unidade aqui para o nosso gráfico 1 sobre 12, né? Que é o nosso valor menorzinho. Então, eu chamei cada distância dessa aqui, ó, até esse traço aqui, como medindo 1 sobre 12, para ficar mais fácil, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter o nosso y do vértice, nosso valor máximo, que é 1 sobre 12, para vocês. 1 sobre 12. Você vê que tá linda essa tinta preta, né? Vou até melhorar aqui. Como eu falei, não vai ter edição, vocês vão ver tudo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, 1 sobre 12, certo? Tá razoável, mas eu vou tentar fazer um pouco melhor. 1 sobre 12. Sobre 12, uma fração na horizontal, essa é boa. É 1 sobre 12. Melhorou um pouco, 1 sobre 12. E agora as raízes, gente. Como eu falei, cada distância dessa aqui mede 1 sobre 12. Então, vamos lá. 1 sobre 12, 2 sobre 12, 3 sobre 12, 4 sobre 12, 5 sobre 12, 6 sobre 12, 7 sobre 12, vamos lá. 8 sobre 12. Então, 8 sobre 12, é isso mesmo? Ó. 1, 2, 3, 4, 6, 8 sobre 12. 8 sobre 12 é o mesmo que 4 sobre 6. Não é isso? Que é o mesmo que 2 sobre 3. Não é isso? Ó, que é a nossa primeira raiz, né? É uma das raízes. Então a gente vai ter aqui, ó. E aqui está uma das raízes, que é 2 terços. Vou botar assim direto. 2 terços. Tá? Aqui está a primeira raiz, seguindo a nossa escala. Então aqui era 8 sobre 12. Atenção. 9 sobre 12. 10 sobre 12.
Pegamos outro valor importante, ó. Por quê? 10 sobre 12, você pode simplificar aí, ó. 10 sobre 12 seria o mesmo que 5 sobre 6, que é o nosso x do vértice. É isso aí, então, ó. X do vértice, então, a 5 sextos. Tudo bem? E aqui, ó, 11 sobre 12, 12 sobre 12. 12 sobre 12 é 1, que é a nossa segunda raiz. É isso? Então, ó. Eu acho que você já consegue visualizar nosso gráfico passando aqui, ó. Olha assim, ó. E ele vai encontrar o eixo Y lá embaixo, ó. Lá no menos 2, que aqui na nossa escala tá bem lá embaixo. Porque, como eu falei, cada distância dessa aqui mede 1 sobre 12, então menos 2 seria menos 24 sobre 12. Então, ó, 24 quadradinhos lá para baixo é onde eu vou ter o nosso gráfico encontrando o eixo Y se ele foi realmente bem desenhado. Então, ó, a gente pode traçar aqui, primeiro nosso vértice, né? 5 sextos, 1 sobre 12, ficaria esse pontinho aqui. Né? 5 sextos, 1 sobre 12, né? 1 sobre 12, 5 sextos. E agora é só traçar, gente. Vamos lá. Concentração. Tenho que ter agora precisão no meu traço. Espero que saia direito isso. Vamos lá. Atenção, assim. Assim. Ele vai embora. Vai embora. Vai embora. Ah, mais ou menos, mas tá bom. Saiu na sua tela, aposto, né? Então vamos lá. Continuando aqui. Continuando meu traço. Realmente aqui não vai ter 24 quadradinhos, mas pelo menos para o esboço do gráfico, né? Eu acho que fica bem útil. Até porque eu acho que coube aqui na minha tela. Mas eu vou descer um pouco para você ver. Aqui seria mais ou menos o menos 2. É claro que aqui não seria menos 2, né? Ficou assim por conta do meu desenho. Mas menos 2 ficaria aqui, já que foi aqui que ele encostou o eixo Y, tá? Mas em gráfico realmente desenhado seguindo a rigor a escala, o menos 2 ficaria bem mais lá para baixo, com certeza. Mas aqui no X até que foi possível a gente conseguir fazer direitinho a escala, tá certo? Então esse é o gráfico, gente. Acabou a questão, certo? Esse foi o nosso item D. Nem botei aqui para vocês, mas esse foi o item D. Vou botar de azul porque de amarelo fica estranho. E o item D. Aqui até mais por cento para aparecer mesmo, né? E no vídeo de vocês, acho que aqui ele vai aparecer. E letra D. Então, gente, fechou. Esse é o gráfico. Acabou-se a questão. Muito obrigado pela sua paciência. Assim ficou um vídeo longo, mas eu gosto de vídeos longos para a gente conversar, para a gente aprofundar bem o que a gente vê na faculdade, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, divulgue e fique por dentro, nos acompanhe sempre que possível. eu consigo colocar algum vídeo, alguma coisa por aqui. Eu espero ter te ajudado com este conteúdo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Podemos fechar aqui a página, essa página aqui do nosso diário. Valeu, gente!